Esse vídeo é sobre um dos casos mais antigos e é um caso um ano anterior do caso de Varginha. Esse caso que aconteceu na Bahia, né, mais precisamente na cidade de Feira de Santana, em 1995, ou seja, um ano antes dos casos do ET de Varginha, que é um dos casos mais famosos aí do Brasil. Um ano em 95, o caso de Varginha foi em 96, é um caso rico, cheio de detalhes e certamente tão misterioso quanto o caso de Varginha. Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o like, já se inscreva no canal, deixe seu comentário e vem conhecer esse caso que, caso você não conheça, que é realmente assustador. Janeiro de 95, né, onde essa história se passa, a data que essa história se passa na cidade de Feira de Santana, como eu falei. Nesse dia, aproximadamente 1 hora da manhã, houve um apagão terrível, né, na cidade de Feira de Santana, onde basicamente teve um blackout total na cidade, onde não tinha energia. Também foi relatado várias chuvas em vários pontos da cidade. A história bizarra começa por aí, né? Nessa história teve um apagão bizarro na cidade. Existia uma fazenda, né, ali próximo ali na região metropolitana da cidade, que conta a história de um fazendeiro que se chama Beto, né? Beto, que estava aí meio que caçando ali na parte da sua fazenda, onde existem algumas lagoas, né, alguns pequenos lagos, onde ele acha um objeto, né, um objeto aí que tinha uma espécie de nave, né, mais ou menos do tamanho de um Fusca, onde tinham seres dentro dessa nave, isso mesmo. O Beto, né, que pegou uma espécie de vara, de um pedaço de pau para tentar puxar para a beira do rio, né, para a beira daquele lago ali, aquela nave que aparentemente era muito leve, né, que tinha duas criaturas. Uma delas era uma criatura peluda, alta, meio que parecia com um bicho preguiça, né, com grandes garras, fazia um barulho estranho. E tinha outra que tinha mais ou menos, era pequena, careca, tinha meio que cara de um bebê recém-nascido, mas tinha 1 metro de altura. Aparentemente essas duas criaturas, né, que estavam na nave, que aparentemente também a nave saiu uma espécie de líquido ali, cosmético de dentro da nave, que meio que poluía o rio. Aparentemente a criatura menor estaria morta e a outra estaria viva ainda, mas com bastantes machucados. A partir das 5 da manhã, né, o exército aí que foi acionado, né, após notícias, obviamente alguém avisou a eles, mais ou menos naquela região ali onde tinha a fazenda do Beto, tinha alguns lagos. O exército foi acionado com mais de 5 viaturas, altamente, com vários soldados e altamente armada, né, parecia armação de guerra. Isso que foi contado no relato, que eles foram para aquele lugar procurar, já sabiam, já houve uma denúncia, eles já sabiam que tinha alguma coisa estranha naquele local. Um dos soldados relatou que o seu comandante estava bastante assustado, né? Bastante assustado, como se ele estivesse prestes a vivenciar alguma coisa que ia mudar a sua vida para sempre, né? Alguma coisa assustadora. Obviamente eles conheciam o seu comandante, ele estava realmente muito assustado, muito com medo, né, de alguma coisa que poderia acontecer dali para frente. Os soldados acabaram achando, né, a casa do Beto, acabaram invadindo. Eles meio que sabiam que as criaturas poderiam estar ali, invadiram e pegaram as duas criaturas. Primeiro pegaram uma criatura grande, peluda, né, que meio que se batia, que era mais ou menos assustava os soldados que estavam ali carregando ela. Depois pegaram uma outra criatura, né, que é uma espécie de bebê com 1 metro de altura, que estava morta aparentemente. Visto dali, depois que alguns soldados pegaram a criatura e levaram para um dos caminhões, né, do exército, outros soldados foram designados a outro local, né, onde teriam outro riacho ali, e poderiam ter outro, que supostamente teria outra nave, né, afundada ali, parecido com a primeira que o Beto pegou, com as criaturas vivas. Então ele teria pegado a outra nave que pegou, mas as criaturas, e teriam colocado dentro do caminhão, aquele meio caminhão, espécie de baú, né, e teriam levado. A partir daí a história fica mais misteriosa ainda quando chegou um carro com algumas pessoas que não eram do exército, né, aparentemente. E tinha algumas pessoas que não eram nem brasileiras e tinha algumas pessoas da marinha e da aeronáutica, onde a partir dali eles tomaram conta do caso, né, onde os militares ali saíram da jogada e eles tomaram de conta. Eles teriam levado o caminhão para um certo local, né, onde teriam vindo o helicóptero e ter pegado o baú levaram o baú, né, no helicóptero para outro local, né, que não sabemos, obviamente, não conta nesse relato, não tem dizendo obviamente onde levaram as criaturas, mas estima-se que aquelas pessoas, né, eram americanos, pessoas dos Estados Unidos, que obviamente levaram a criatura, os restos da nave para outro local, possivelmente para um avião que estava aí parado em algum aeroporto, e futuramente para os Estados Unidos, né, como aconteceu também no caso de Varginha. O mais bizarro dessa história, sem dúvida nenhuma, é que essa é uma carta que enviaram para um grupo de ufólogos da Bahia,
Mas o estranho dessa história começa aí, né? Que essa carta foi escrita, todos os detalhes, por um militar, isso mesmo, obviamente um militar que não falou o nome, né? Não se apresentou ali, obviamente manteve o sigilo. Mas aquela carta teria sido escrita por um dos militares que participou daquela operação tão estranha e bizarra, que certamente mudou a vida de todos os militares ali envolvidos, né? Que está naquele local ali. Inclusive essa história, segundo ele mesmo, ele resolveu se manifestar, né, dessa história, porque ele viu que, obviamente, do 96, onde depois foi o caso de Varginha, onde havia militares, né, falando. Então ele resolveu também falar o que ele sabia sobre esse caso de Feira de Santana, que é bem menos conhecido do que o caso de Varginha. Naquele mesmo dia, né, obviamente os militares voltaram para o exército, e onde teve uma reunião de urgência, de emergência, onde todos foram coagidos, né, obviamente obrigados a não divulgar isso para ninguém, nem falar para familiares, nem para amigos, nem divulgar para a imprensa, nem nada disso, porque se tratava obviamente de um motivo, de um fato de segurança nacional, e que eles eram estritamente proibidos de falar algo sobre. Naquela mesma noite também teve relatos de um grupo de amigos que estariam voltando de uma festa naquela madrugada, né? E viram algumas luzes estranhas, uma espécie de naves, até próxima da superfície, né? Então eles também viram coisas estranhas, espécie de OVNIs naquela mesma noite, que poderiam ser obviamente esses OVNIs, essas naves, até aquelas criaturas que estavam no rio, que teriam sido abatidas. Que também teve um relato de um homem que trabalha para a empresa que distribui energia para a Bahia, né? A Coelba, que ele teria visto, certa noite, né, que teve o apagão no começo ali da madrugada, ele foi acionado, obviamente, para tentar corrigir o problema em certo ponto da cidade, e acabou vendo aí 3 viaturas, ou mais de 3 ou 5 viaturas, segundo ele, assim que ele fala, do exército, assim como tinha descrito na carta do próprio militar que ele escreveu, que obviamente, se ele falou a verdade, validaria também o que o militar escreveu na carta, né, sobre a história dos militares terem ido na fazenda do Beto para tentar pegar as criaturas, né, para missão, assim como uma história bate com a outra. Como vocês podem ver, né, é uma história tão rica em relatos como a história de Varginha, com algumas testemunhas, realmente coisas que fazem parte do quebra-cabeça, né, como o cara que trabalha na empresa de energia, como a carta do militar, né, que falou, que obviamente não falou o seu nome. Realmente é um caso que é bastante desconhecido, algumas pessoas conhecem, obviamente, mas comparado a outros casos aí, como Operação Prato, o caso de Varginha, é bastante desconhecido. E o caso de Feira de Santana, que ocorreu um ano antes dos acontecimentos do caso de Varginha, para vocês terem noção de que realmente o Brasil aí é um grande celeiro aí de casos ufológicos, aí, milhares de casos aí que a gente nem conhece. Também existe o caso de Cláudio, que é muito famoso, o caso Operação Prato, diversos locais no Brasil, como Minas Gerais, que já teve vários, Bahia, Pará, enfim, muitos casos mesmo no Brasil inteiro de extraterrestre, de OVNIs, enfim. O Brasil realmente é um dos lugares mais ricos disso, que muita gente infelizmente nem conhece, né, esses casos no Brasil, mas estou aqui ajudando a divulgar. Realmente é um caso muito bizarro, é um dos meus casos favoritos também. Tenho vários casos favoritos, eu sou um amante, né, disso, mas esse realmente é um caso bastante misterioso e cheio de detalhes, onde foi resgatado criaturas, assim como no caso de Varginha propriamente dito, né? Mas obviamente criaturas um pouco diferentes das de Varginha, até criaturas peludas e o pequenininho que poderia estar morto. Enfim, é realmente uma história muito bizarra. Então, se você gosta desse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa seu comentário. Se você quer indicar algum caso, bote aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Há outros casos também aqui que eu já fiz vídeo, né, sobre o de Varginha, Operação Prata e outros casos misteriosos aí, então não só de ufologia. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!